E aí, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula completa de inglês com filmes e séries, dessa vez com o filme Harry Potter, o primeiro deles, tá? Então, gente, eu não vou enrolar não, vou explicar aqui só bem rapidinho como funciona para quem não conhece ainda. Tenho aqui um trecho e daí depois eu tenho a parte escrita. Dois materiais que eu vou deixar na descrição depois para vocês baixarem lá, tá? Então a primeira coisa vai ser o trecho que vai ser tocado, tá? Vocês vão ver ali quanto que vocês estão entendendo desse trecho aqui de primeira, assim. Daí depois que eu tocar ele, a gente vai destrinchar ele todo utilizando isso aqui atrás, ó. Esse é o material por escrito que eu falei, onde tem cada coisinha que foi falado, tá? No trecho aqui, então daí eu vou explicar tudo, vou explicar parte por parte, cada coisa que foi falado, cada expressão, tudo. Daí eu vou tocar o trecho de novo, depois no final, e vocês vão ver o quanto seu inglês melhorou, o quanto vocês vão estar entendendo no final. Fica aqui até o final, pega tudo, não pula nada, que daí vocês vão ver o resultado quase que instantaneamente, tá? Então, gente, eu vou começar aqui, só peço que vocês se inscrevam, se vocês ainda não se inscreveram, tá? Vocês venham acompanhando aqui, não se inscreveram, deixa a sua curtida aí se vocês gostarem. Já deixa lá, aperta lá em curtir agora, se vocês não gostar depois, você só aperta no dislike, deixa lá já pra você não esquecer, beleza? Então, gente, agora sem enrolação, coloca um fone, tá? Eu sempre falo isso, coloca um fone pra que consiga entender melhor, com mais clareza, tá? Vou colocar o meu aqui, coloca o seu. E eu vou tocar aqui, presta muito atenção, gente. This is Scabbers, by the way. Pathetic, isn't he? Just a little bit. Fred gave me a spell that's to turn him yellow. Want to see? Yeah. Son, has anyone seen a toad? A boy named Neville's lost one. No. Oh, are you doing magic? Let's see then. Sunshine, daisies, buttermellow. Turn this stupid fat rat yellow. Are you sure that's a real spell? Well, it's not very good, is it? Of course, I've only tried a few simple ones myself, but they've all worked for me. For example, Oculus Reparo. That's better, isn't it? Holy cricket! You're Harry Potter! I'm Hermione Granger. And you are? Ron Weasley. Pleasure. You two better change into robes. I expect we'll be arriving soon. Então é isso, gente. Se você não entendeu muita coisa, não entendeu quase nada, não se preocupa, tá? Eles têm um sotaque um pouco ali, não é tão como muitos de vocês podem ter ali um certo costume de ouvir, aquele sotaque tipo comédia americana, que tem em iCarly, por exemplo, tá? Essas coisas. Eles têm um sotaque um pouquinho meio diferenciado, quase uma coisa mais britânica, eu acho. Então, gente, não se preocupe que agora eu vou explicar aqui tudo que foi dito. E se você ficar até o final, você vai ver o quanto de inglês você vai aprender, o quanto você vai melhorar. Se você já entendeu bastante coisa, você vai ver que no final você vai entender mais ainda. Então, algum proveito você vai tirar daqui, tá? Então agora, gente, sem enrolar, eu vou começar aqui. Temos aqui a primeira linha. É o Ron lá, né, que começa falando. Ele tem um ratinho lá, começa a primeira cena dele fala isso daqui, ó. This is Scabbers, by the way. Pathetic, isn't he? Então, this é esse, tá? Pode significar esse, pode significar desse também, tá? Esses significados meio enraizados aí. Então, this, esse, is, é. Esse is aqui é do verbo to be, tá? Verbo ser ou estar. Como é esse é. This is. Esse é Scabbers. Scabbers é só um nome, tá? No português, na dublagem, foi traduzido para perebas. Mas não tem um real significado, tá? Não significa nada de específico. Só foi traduzido para perebas na nossa dublagem, então eu deixei aqui, tá? Mas é só o nome dele. This is Scabbers. By the way. By the way, pega como uma coisa só, tá? Não tenta ir traduzindo um por um aqui. Pega como uma coisa só, que significa como se fosse o nosso a propósito, tá? Então, this is Scabbers, by the way. Esse é o perebas, a propósito. Ele termina falando pathetic, patético, tá? Bem tranquilo. Ele fala isn't he. Isn't he. Esse isn't he é como se fosse o nosso não é. Só que a gente aqui, a gente só fala não é.
eles falam de vários jeitos diferentes. Pode ser tipo isso daqui, ó. Deixa eu ver. Isn't. Daí, ó. Deixa eu fazer uma coisa, espera. Aqui. Pode falar isn't he. Pode falar isn't she. Pode falar isn't it, tá? Então, tem vários. Podem falar, por exemplo, aren't you. Quando for pro you, tem vários. Tem I, tem he, tem she, tem it, tem you, tem they, tem we. Então, eles têm vários desses. Depende de qual você estiver se referindo. Aqui, ele está falando do rato. Então, é ele. He. Aqui, ó. He. Então, você vai falar isn't he. Tá? Quando a estrutura for alguma coisa que ele fala confirmando alguma coisa, né? Alguma coisa afirmativa, como ele falando aqui, afirmando que é patético. Depois, ele negando meio que... Ele não está perguntando realmente. É como se fosse uma pergunta retórica, algo assim, tá? Tipo, patético, não é? Ele tá meio que perguntando, utilizando a negação, mas é meio que falando que é já. Então, é essa a estrutura, tá? Esse isn't he, porque ele falou dele. Dependendo do que for, vai ser algum desses outros aqui. E tem pro they, tem pro we, tem pro I também, tá? Conforme você for vendo aparecendo agora, você vai conseguir ver. Vai aparecer mais vezes, eu acho. Então aqui, ó. This is Scabbers, by the way. Pathetic, isn't he? Esse é o Perebas, a propósito. Patético, não é? Se não é, muitas vezes a gente só contrai pro nosso né? Patético, né? Então, daí o Harry fala aqui, ó. Just a little bit. Just é só, somente, apenas, tá? E a little bit também pega com uma coisa só. Pode ser só a little, às vezes vai ser só a little, e às vezes tem esse bit aqui no final, ó. A little bit, que significa um pouco, tá? Então, just a little bit, só um pouco. Ou se ele falasse só just a little, só um pouco, ia ser a mesma coisa, tá? Então, deixa eu ver. Daí ele continua aqui. O outro continua falando. Fala. Fred gave me a spell to turn him yellow. Want to see? Fred é o nome de algum cara, tá? Então é o Fred. Gave. Gave, deixa eu ver. Vou tirar isso daqui. Gave é o passado de give, que é o verbo dar, tá? Então é o passado de dar. Então Fred gave, Fred deu, tá? Gave me, tem um me aqui depois, tá? Me deu. O Fred me deu. A spell. Spell é uma magia. A spell, tá? Uma magia, um feitiço, um encanto. Então, daí tá. Fred gave me a spell, Fred me deu uma magia, to turn him yellow. Yellow é amarelo. Him é ele, tá? Quando não for he, deixa eu só apagar. Quando for o he assim, e aparecer o him, por exemplo, é ele também, tá? Em alguns casos vai ser dele, em alguns casos também. E às vezes vai ser ele. Tá, então daí, aqui ó, agora o turn, eu deixei ele aqui por último. Porque esse turn é como se fosse transformar, deixar de algum jeito diferente, sabe? Tem por exemplo aqui, fala to turn him yellow. Para deixar ele amarelo, transformar ele em amarelo. Mas a gente não falaria transformar em amarelo. A gente só fala deixar amarelo, por exemplo, tá? Então, mas esse turn é no sentido de transformar de algum jeito. Se você fosse falar desse jeito aqui, ó, muitas vezes vai aparecer isso daqui, ó. Turn into. Muitas vezes vai aparecer esses dois juntos, que é transformar em alguma coisa, literalmente transformar daí, né? Deixar, por exemplo, turn into a toad. Toad vai aparecer ali embaixo, que é transformar em um sapo, tá? Por exemplo, se eu fosse falar pra alguém, encontrasse com uma bruxa e falasse isso aqui pra ela, don't turn me into a toad. Don't turn me into a toad. Tá? Então, não me transforme em um sapo, por exemplo. Tá? Então, tem isso. Daqui é só o to turn. Foi utilizado aqui só o to turn, que também tem esse significado. Você vai ver aparecendo turn into também. Mas daí é isso. Fred gave me a spell to turn him yellow. O Fred me deu uma magia para deixar ele amarelo. Daí ele pergunta, want to see? Want é o verbo querer. E see é o verbo ver. Want to see? Quer ver? Você está perguntando. Você vê que aqui ele não utilizou o auxiliar, né? Muitas vezes ele não utiliza. Você acompanha minhas outras séries aí, você vê que muitas vezes não é utilizado auxiliar nessa fala mais informal assim mesmo. Por exemplo, aqui ele fala
o certo deveria ser isso aqui, ó. Do you want to see? Seria você quer ver, com o auxiliar do aqui para indicar a pergunta. Mas não, ele já fala direto, want to see, tá? Não é que nem no cursinho lá que você aprende toda a regrinha formal e tal. Muitas vezes ele não vai utilizar. Vai utilizar só em entonação, por exemplo, que nem a gente usa, tá? Então, assim, muitas vezes vai aparecer, eu tô falando isso para você ficar preparado, para você saber usar também. E você acompanha aqui o canal, você vai ver que muitas outros vídeos de inglês com filmes e séries aparece também muitas vezes a pessoa não utilizando auxiliar, nem coisa assim, nem invertendo às vezes, só utilizando a entonação ou cortando as coisas e já dá certo do mesmo jeito, a pessoa entende instantaneamente ali, o outro nativo entende, tá? Tô deixando aqui, ó, aqui em cima um card para as outras aulas, essas que eu tô falando, tem várias outras de inglês, tem com Homem-Aranha, tem com Sherlock, tem com Crepúsculo, tem com Loki também, tem um monte, Velozes e Furiosos foi a última que saiu, vou estar deixando o card aqui em cima, tá? Mas vamos lá, sem enrolar. Daí, ele pergunta, né, se você quer ver, o Harry fala, yeah, sim, tá, mano? Um jeito de concordar, confirmar. Daí a Hermione, Ron lá, ele vai fazer um feitiço, ele fala, son, pra fazer o feitiço, isso não significa nada, então eu já não coloquei. Daí, porque a Hermione interfere ali, já vem falando isso aqui, ó. Has anyone seen a toad? O toad lá que eu falei, que é o sapo, tá? Que sapo. Has anyone seen a toad? Anyone é alguém. Seen é o particípio do verbo see, que você viu aqui em cima, ó. See é o verbo ver, seen é como se fosse visto, tá? Então, se fosse pegar literalmente isso daqui, ó, que aqui tá invertido, tá? Esse has foi colocado para trás para fazer o lance da pergunta. Uma das ferramentas que é utilizada no inglês é inverter aqui para que fosse feita a pergunta, sem utilizar o auxiliar, por exemplo. Mas se fosse traduzir literalmente, seria assim, ó. Alguém, que é o anyone, deu has, que foi invertido, mas ele teria depois. Alguém tem visto, esse visto é o seen, aqui no particípio, um sapo, tá? Se fosse traduzir literalmente seria assim, mas não é. Isso aqui, essa estrutura, porque tem esse has aqui, tá? É porque esse é o present perfect, aquele tempo verbal super complicado aí pra muita gente tem dúvida e tal. E eu não vou explicar aqui, tá? Porque eu já disse em algumas aulas antes, se você for querer pegar bem mesmo esse tema, esse tópico, pesquisa no YouTube, tem um monte de vídeos só disso, vídeo de, sei lá, 20 minutos que só foca nisso, tá? O foco aqui é o inglês com filmes e séries, eu fazer você entender o negócio mesmo, pegar a cena e fazer você sair entendendo no final, tá? Então eu não vou explicar aqui muito aprofundadamente, mas vou dar uma explicação breve pra você não ficar em falta aí, tá? Então, o Present Perfect, ele funciona assim, tem vários casos, mas o principal ali que gira em torno é o passado que de alguma forma tem relação com o presente, tá? Eu falo que tem mais coisas, como por exemplo, se for ver que alguma frase não tem o tempo explícito e está indicando algum passado, então vai ter o Present Perfect. Se não, não vai ter, vai ser o passado simples. Como por exemplo, eu falo, eu tananã tal coisa. Eu falo, eu tananã tal coisa ontem. O ontem está explícito. Então essa frase ficaria no passado simples, tá? Daí aqui tem esse has, que faz parte da estrutura do Present Perfect, tá? Que muita gente traduz assim, ó. Por exemplo, alguém tem visto, porque o seen está no particípio e daí tem o has, como o tem, né? O verbo ter, que é o have. Mas não é assim, porque no português a gente não tem esse tempo verbal, Present Perfect, tá? Então, é só o nosso passado, normal. Então não é alguém tem visto um sapo. É alguém viu um sapo. Só tá chegando e perguntando, alguém viu um sapo? Has anyone seen a toad? Se você não entendeu, tá? Então você vai lá pesquisar depois, procurar uma aula sobre isso. Não agora, tá? Agora você vai ver essa aula aqui, depois você procura. Você não entendeu. Mas se você aí não conseguiu pegar, só pega aqui. Has anyone seen a toad? Significa alguém viu um sapo? Só pega isso, absorve isso, que você vai entender, eu tenho certeza. E quando alguém chegar e falar pra você, por exemplo, has anyone, blá blá blá, alguma coisa, você já vai entender que alguém, tananã, ele estava perguntando, ou se perguntar, has anyone seen tal coisa, você vai saber que a pessoa está perguntando se alguém viu tal coisa, tá? Então, por exemplo, se eu falasse, has anyone
everyone talked to Harry, tá? Ele tá perguntando se alguém falou com o Harry, tá? Por exemplo, aqui, ó, has anyone, deve ter o verbo talked, que entra no lugar do seen, to Harry, tá? Que daí entra no lugar do sapo aqui. Mas é a estruturazinha, ó, has anyone, blá, 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 blá. Você sabe que esse has anyone é alguém para fazer uma pergunta, tá? Não é para afirmar, porque esse has tá antes. Então é isso, tá? Ou se fosse has anyone seen Harry, por exemplo, lá. Agora com has anyone seen, alguém viu o Harry, tá? Então, pega isso, se você não entendeu como funciona a lógica, o porquê, o tal, só absorve isso que você vai entender. A hora que for utilizado, você vai entender o uso e você vai saber utilizar depois, tá? Conforme você for vendo várias vezes. Então, vamos lá, vamos sem enrolação. Daí a Hermione continua falando. A boy named Neville's lost one. A boy é um garoto, um menino. Named, chamado. Só name é nome. Então, they named seria como se fosse nomeado e tal, mas a gente falaria chamado. A boy named, um garoto chamado Neville's. Acho que em português fica Neville, eu acho, tá? Na nossa dublagem. Lost one. Lost é o... perdeu no passado, tá? Passado de lose, assim, lose. Lose é perder, passado disso é o lost. One. One é um, tá? Então, a boy named Neville's lost one. Um garoto chamado Neville perdeu um. Tá? Eu acho que é Neville na nossa dublagem daqui do Brasil. Bem literal, tranquilo. Daí o Ron lá fala no. Não. Daí ele tava fazendo uma magia lá, né? Daí ela fala, por isso que ela fala isso aqui, ó. Oh, are you doing magic? Ah, esse doing aqui eu escrevi errado, devia ter um apóstrofo lá, eu acho. Deixa eu ver. Não tá certo. Então, has anyone... deixa eu ver. Tô com has anyone na cabeça ainda. Ela fala isso aqui, ó. Oh, are you doing magic? Ele tava fazendo uma pergunta. Se oh é como se fosse o nosso ah. Are you doing magic? You é você. Doing, fazendo, e magic é magia. Esse are, esse está, do verbo to be, tá? Se fosse assim, ó, you are, você está, do verbo to be, ser ou estar. Com you se usa o are. Ser ou estar, aqui é o está. Daí, para pergunta, em português, se a gente fosse só transferir para o inglês, ficaria isso daqui, ó. You are doing magic. Daí com uma interrogação aqui, mas para que essa interrogação apareça, para que vire uma pergunta, você tem que utilizar aquele negócio de inverter, ó. Colocar o are aqui antes, tá? Fica, are you doing magic? Tá? Por isso tem às vezes tem essa ferramentinha de inverter aqui para que a frase vire uma pergunta. Por isso que aqui o are tá antes lá. Oh, are you doing magic? Ah, você tá fazendo magia? Ela fala, let's see them. Let's, vamos. See, você já sabe que é o verbo ver. E them, então. Let's see them. Vamos ver então. Daí ele começa a fazer lá, vai falar um monte de palavra aleatória. Sunshine, daisies, buttermellow. Então, sunshine, sol, ou a luz do sol, tá? Tem esses dois significados. Daisies, margaridas. Buttermellow, butter, manteiga. Mellow, suave. Pode ser suave ou também, outro significado é maduro. Ele tá falando um monte de palavra aleatória aqui, então não sei direito qual desses poderiam ter, por isso estou falando já os dois aqui. Mas sunshine é sol, ou luz do sol. Daisies é margaridas, tá? Daí buttermellow, manteiga suave. Daí ele termina a frase do encantamento. Turn this stupid fat rat yellow. Turn, você já viu lá que é o deixar, transformar, tá? Então deixe this, esse. Esse this já apareceu lá em cima antes, ó, this, esse. Tá, vamos voltar aqui. Turn this, deixe esse, stupid, estúpido. Nossa, eu escrevi errado. Escrevi estuído, tá? Eu tenho que corrigir isso aqui depois. É estúpido, stupid, estúpido. Fat, fat é gordo, tá? E rat é o rato, então fat rat é rato gordo. Daí termina yellow, amarelo. Então ele tá falando turn this stupid fat rat, deixa esse estúpido rato gordo yellow, amarelo. O que ele quis dizer? Quis dizer
Deixa amarelo esse rato estúpido e gordo. Tipo isso, tá? Porque ele utilizou um monte ali de adjetivos, um seguido do outro, daí pode ficar meio confuso. Mas é isso, tá? Turn the stupid fat rat yellow. Deixa esse estúpido rato gordo amarelo. É pra transformar ele em amarelo, tá? O rato gordo estúpido, tá? Esse é o significado. Daí não dá certo, né? Daí a Hermione fala: Are you sure that's a real spell? Are you? Mesma coisa. Você... Ah, é que aqui tem o tem, tá? Quando a gente fala essa estrutura, ó, are you sure? Pega isso aqui como uma coisa só. Are you sure? Essa estrutura para falar o nosso tem certeza? Você tem certeza? Are you sure? Pega isso aqui como uma coisa só, tá? Não vou nem falar o nosso do verbo to be, you, blá blá blá, inverter. Só pega isso aqui, ó. Are you sure? É a hora que você for fazer alguma pergunta que começa com tem certeza? Você tem certeza? Daí ela termina com that's. Isso, olha lá, ó, aqui não foi o this. Para, por exemplo, esse, que eu falei, daquele. Aqui é o that, para isso. Que é that, é a contração de that is. Aqui, ó, isso é. O that também pode ter vários significados. Pode significar isso, pode significar esse, pode significar aquele, aquilo, daquele, daquilo. Nesse caso significa isso, tá? Vai ter vários, mas tudo é meio enraizado. Você vê que tudo quase a mesma coisa. Então fica meio fácil. Aí, that is, isso é a real spell. Spell lá, que eu lembro que eu falei que pode ser um encantamento, feitiço, magia, que eu traduzi como feitiço. Tradução não importa muito, tá? Estou tentando explicar ao máximo para que você pegue o significado de verdade. Real, de verdade. Ou real, tá? Isso é um feitiço real, isso é um feitiço de verdade, tá? Are you sure that's a real spell? Você tem certeza que isso é um feitiço de verdade? Ela continua falando. Well, it's not very good, is it? Well, bem, como se fosse nosso bem de começo de frase. It's, abreviação de contração, né? De it is. It é o isso, tá? O feitiço. Eu não coloquei aqui, poderia ter colocado. Isso não é muito bom, mas só coloquei não é muito bom. A gente pode omitir aqui. Daí tem o is. Só que daí tem um not na frente. Por isso que tá não é. Tá negando, tá? Very good. Very, muito. Good, bom. Só se atente na pronúncia, que não é good, é good. Good. Não é goody, good, tá? Então, it's not very good. Não é muito bom. Isso não é muito bom. Ela fala, is it? Isso aqui é quase que nem aquele lá que eu tinha mostrado antes. Lá no comecinho. Tava, isn't he? E tem o isn't she? E tem o isn't it? Aqui ela fala is it? Sem ter o not, né? Porque isso aqui é contração. Seria a contração de is not it, tá? Só que daí ela não usa o not. Ela só coloca is it. Fazendo a pergunta, is it? It's not very good, is it? Não é muito bom, é? Quase a mesma coisa. Daí ela continua falando. Deixa eu ver. Vou colocar assim. Ela fala, of course, I've only tried a few simple ones myself. Vou jogar mais pra cá. Aí. Of course, I've only tried a few simple ones myself. Of course, é claro. Com certeza, né? Você vê que muitas vezes que você falar com certeza, você fala of course. E não é of course, é of course. Of course, claro. I've only tried. Se I é o eu. E o... Se apóstrofo e o V ou E é de have, tá? Ficando I have only tried, tá? E que é o present perfect, ainda aparecendo aqui, tá? Com esse have, lembra que lá foi o has, aqui é o have, é o mesmo verbo, só que daí tem algumas alterações, tá? E ainda é o present perfect. Funciona do mesmo jeito, tá? Você vê que o passado com relação com o presente que eu falei lá vai aparecer aqui, ó. Vou explicar, daí eu já te mostro. Então, I have only tried. Only é esse só. E tried é o passado de try. Try, desse jeito aqui, ó, que é o tentar. Então, o passado de tentar, tentei. I've only tried. Tira esse have aqui. Vai ficar, eu só tentei. I have only tried a few. Few é alguns, tá? Simple. Simples.
esse once ela tá falando de alguns simples feitiços. Esse uns é uns feitiços. A gente não coloca no meio da frase assim necessariamente, eu não coloquei pelo menos na tradução aqui, mas eles colocam às vezes dessa forma aqui, colocando once, tá? Como se fosse no lugar de falar I have only tried a few simple spells, né, que é o pro feitiços, ela fala once, se referindo do mesmo jeito, tá? Myself, eu mesma. Então, of course, I have only tried a few simple ones myself. Claro, eu só tentei alguns simples eu mesma. Então, esse tentei quer dizer que, olha lá a relação do passado com o presente, né? Tem o passado, quer dizer que ela tentou, só que ela ainda continua tentando, como ela vai tentar ali. Então, ainda está acontecendo no presente. Aconteceu no passado, mas acontece ainda. Que ela tentou, esse tentou, que ela quer dizer que ela vem tentando alguma coisa tipo assim, tá? Esse have não é necessariamente a tradução de eu tenho tentado algum simples, não. Eu tentei, tá? Do mesmo jeito que eu coloquei aqui, só tentei alguns simples eu mesma, tá? Porque no nosso português não tem esse present perfect, então não adianta você tentar traduzir do mesmo jeito, não tem o mesmo significado. Mas se deu pra você ver essa relação do passado com o presente. Então é dessa forma que aparece. Por isso que teve ele aqui. E também não teve nenhum tempo explícito, tá? Tipo, ontem, semana passada, há 2 meses. Que não vai fazer sentido na frase até. É o meu microfone. Não vai fazer sentido. Então, daí, por isso que foi utilizado desse jeito. Teve que encaixar o present perfect. Mas fica tranquilo. Então, daí ela continua. Deixa eu ver. But they've all worked for me. Mas. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem o apóstrofo V aqui. E they é eles, tá? They, eles. Daí tem o apóstrofo, que seria they have all, todos, worked. É o passado de work, sim? Que tem isso utilizado para trabalhar, o verbo trabalhar. Pode ser trabalho também e pode ser funcionar. Nesse caso é funcionar, tá? Então, worked é funcionaram. Então aqui, ó, tem o present perfect ainda. They have all worked. Tá? Então mesma coisa. Já segue a mesma linha do passado. Então, do trecho passado aqui, ó, da linha passada aqui. Então, continua fazendo a mesma lógica que estava antes, tá? Eles todos worked for me. Para mim. Eles todos funcionaram para mim. Quer dizer que no passado eles funcionaram. Então, eles continuam funcionando ainda. Por isso que ela vai fazer o negócio lá ainda. Vai funcionar normal, por isso que tem esse passado com relação ao presente e tal. Tá bom? Então, but they've all worked for me. Mas eles todos funcionaram para mim. E ela vai fazer lá no Harry. Ela fala, for example, Oculus Reparo. For example, por exemplo. Daí é a mesma coisa, tá? Que eles falam lá, a tradução vai ser a mesma coisa. No português, esse encantamento é Oculus Reparo, tá? Bem só isso mesmo. Daí ela faz lá e melhora, repara o óculos do Harry. Daí ela fala, that's better, isn't it? That, isso é. A gente viu já esse that sendo utilizado com apóstrofo S. Isso é better, melhor. Lá eles têm um sotaque meio puxado, então acho que eles falam better. Mas é better, você vai ver também sendo pronunciado desse jeito, mais desse jeito até, melhor. Daí lá, isn't it? Que é a mesma coisa que eu tinha falado antes, que tem o isn't he, isn't she, isn't it? Mesma coisa. Nosso português só não é, lá, ó, aqui ó, não é traduzido desse jeito de novo, ou só né, mas aqui eles utilizou it, ao invés do he, porque tá falando lá, isso, ó, isso, that, isso. Por isso que utilizou it, tá? Poderia ter utilizado, por exemplo, falar that's better, isn't that? Tá? Você poderia falar, pô, mas podia ter utilizado that, então, né? Isn't that? Mas é mais comum desse jeito, tá? Isn't it? Desse jeito que ela utilizou mesmo. Mas não tem um he, não tem um she, não tem nenhuma das outras coisas, por isso que foi utilizado it. E a explicação é a mesma da que eu dei lá em cima, tá? É uma estruturazinha que vai no final, que traz o mesmo sentido nesse nosso não é, né, tá bom? Então, that's better, isn't it?
isso é melhor, não é? Daí o Harry tira o óculos lá e tal, daí ela fala, Holy Cricket, you're Harry Potter. Holy é santo. Holy, santo. Cricket, é grilo. Não sei qual que é a noia dela falar isso, santo grilo, mas é o que significa. Cricket significa grilo. Então, pelo que eu lembro, dublado ela fala minha nossa, tá? Mas aqui eu não sei qual que é a noia dela ter falado santo grilo, Holy Cricket, mas é isso que significa. Your, essa aqui é a contração de you are. Você já viu? Já expliquei. E você é Harry Potter. Harry Potter. Holy Cricket, you're Harry Potter. Santo grilo, você é Harry Potter. Daí ela fala, I'm Hermione Granger. And you are... I'm. É a contração de I am. Assim. Eu sou. Ou eu estou. Porque também é do verbo to be, tá? Ser ou estar. Então, com I se utiliza o am. Eu sou, nesse caso, Hermione. A gente fala Hermione, mas em inglês se pronuncia Hermione. Hermione Granger é o nome dela, tá? Daí ela fala virando pro Ron, né? Fala, and you are, e você é, and you are, e você é. Daí ele responde, I'm Ron Weasley. Eu acho que é assim, Weasley I'm Ron Weasley. Eu sou Ron Weasley. Daí a Hermione fala, pleasure, prazer, bem tranquilo. Daí ela fala lá pra eles, you two better change into robes. You two, vocês dois, tem o better, que é melhor, tá? Que nem eu já falei ali, a gente falaria, é melhor vocês dois, tá? Invertendo, mas no inglês eles falam you two better, tá? Vocês dois, melhor, daí, mas a gente fala, por isso que eu traduzi desse jeito, é melhor vocês dois, tá? É só o jeito de falar, o inglês tem um jeito de falar deles e o nosso tem o nosso jeito de falar. Daí a gente só traduz um para o outro. Change. Change into, que tem esse into depois, pega esses dois como uma coisa só. Change, o significado geral é mudar, tá? Mas quando tá aqui, ó, change into, tem o significado de vestir, tá? Daí por isso que vai vir depois, ó, coloquei que vestirem, robes, roupas. Só que daí eu coloquei suas, que é o jeito que a gente falaria, porque se só falasse change into robes, ficaria vestir roupas. Daria a impressão quase que eles estavam sem roupa, né? Mas não é isso que eles querem dizer. E o que eles querem dizer em português, a gente falaria vestirem suas roupas. Tá? Então, you two better change into robes. É melhor vocês dois vestirem roupas. Daí ela continua falando. I expect it will be arriving soon. Eu, expect, espero, suponho, traduzir como suponho, tá? Mas esse é o significado. Então, tradução não importa, pega o significado, tá? Então, I expect, eu suponho, will. Will é a contração de we will. We é nós. E will é para transformar a frase pro futuro, tá? Como se fosse aqui, ó. Coloquei aqui. Estaremos. Que nem aqui, ó, o be é o verbo to be, ser ou estar. Então seria como se fosse o iremos estar. Aqui eu coloquei estaremos, tá? Poderia colocar iremos estar. Daí o iremos iria ser o will, tá? I expect will be. Você vê que é a mesma pronúncia do will, assim, ó. É para esse will aqui, ó. Will, I expect will be arriving. Tá? É a mesma pronúncia praticamente. Tá? Por isso que pode ficar meio esquisito aqui. Então, will be, I expect will be, eu suponho que nós iremos estar, ou que nós estaremos, que eu coloquei aqui, ó, arriving, vem do verbo arrive, que é chegar, então arriving, com esse ing, fica chegando, soon, em breve. Deixa eu voltar aqui um pouco. I expect will be arriving soon. Eu suponho, eu espero que nós estaremos chegando em breve, tá? Quer dizer que ela supõe que eles vão chegar em breve, vão chegar logo. Daí é isso. Agora eu vou só passar aqui rapidão de novo,
para daí eu tocar o trecho, só para refrescar a memória de vocês, antes de eu tocar de novo, tá? Então aqui eu vou tocar rapidinho, vou passar rapidinho para daí eu já tocar rápido também, sem enrolar, gente. Não enrolar nada, só peço que se vocês estão gostando, vocês aprenderam aqui, tenho certeza que alguma coisa vocês aprenderam. Então deixa aqui a sua curtida, se você não deixou ainda, deixa que é muito importante, para eu saber que vocês estão gostando, para eu saber que está funcionando, para eu saber que vocês aprenderam. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí que tem várias outras aulas de inglês com filmes e séries, tá? Eu já tinha deixado o card lá, mas se você quiser, se não clicou no card, eu acho que dá pra você clicar e ainda vai estar, acho que um pontinho meio que de interrogação, uma coisa lá em cima, aperta lá. Ou passa no canal, tem várias aulas lá. Tem uma playlist, tá? A playlist foi a que eu deixei no card, mas você pode acessar indo pelo canal. Então é isso. Então agora eu vou explicar aqui rapidão. Só passar aqui, só vou ler de novo, só pra refrescar a memória de vocês. Olha lá. Começa lá o Ron falando isso aqui, ó. This is Scabbers, by the way. Pathetic, isn't he? Esse é o Perebas, a propósito. Patético, não é? Deu Harry. Just a little bit. Só um pouco. Daí o Ron fala de novo. Fred gave me a spell to turn him yellow. Want to see? Deixa eu ver. O Fred me deu uma magia para deixar ele amarelo. Quer ver? Daí o Harry fala. Yeah. Sim, concordando. Daí a hora que ele vai fazer lá, ele é interrompido pela Hermione, que fala isso aqui, ó. Has anyone seen a toad? Alguém viu um sapo? Daí ela fala. A boy named Neville's lost one. Um garoto chamado Neville perdeu um. Daí o Ron fala. No. Não. Daí a Hermione. Oh, are you doing magic? Ah, você está fazendo magia? Let's see them. Vamos ver então. Daí sim o Ron vai fazer lá. Ele fala. Sunshine, daisies, butter mellow, sol ou luz do sol, margaridas, manteiga suave. Ele continua. Turn the stupid fat rat yellow. Deixa esse estúpido rato gordo amarelo. Eu escrevi errado, mas eu vou consertar aqui depois, esse estúpido. Daí não dá certo, né? Daí a Hermione fala. Are you sure that's a real spell? Você tem certeza que isso é um feitiço de verdade? Well, it's not very good, is it? Bem, isso não é muito bom, não é? Ela fala, Of course, I've only tried a few simple ones myself. Claro, eu só tentei alguns simples eu mesma. But they've all worked for me. Mas eles todos funcionaram para mim. Ela senta lá e fala, For example, Oculus Reparo. Por exemplo, Oculus Reparo. Ela fala, mira a varinha lá no Harry e faz a magia. Daí acontece, né, o óculos do Harry se conserta praticamente. Daí ela fala, That's better, isn't it? Isso é melhor, não é? Da hora que o Harry tira o óculos lá, ela fala, Holy cricket, you're Harry Potter. Eu acho que ela utiliza esse Tzinho mais puxado, né? Mas pode ver Harry Potter, pode se falar desse jeito. Santo Grilo, você é o Harry Potter. Daí ela fala, I'm Hermione Granger. And you are? Eu sou a Hermione Granger. E você é? E se você é, ela fala olhando pro Ron. Daí lá ele fala, I'm Ron Weasley. Eu sou Ron Weasley. Daí ela fala, Pleasure. Prazer. You two better change into robes. É melhor vocês dois tirem suas roupas. I expect we'll be arriving soon. Eu suponho que nós estaremos chegando em breve. Então é isso, gente. Agora eu vou tocar o trecho aqui de novo. Lembra que lá na descrição tem eles lá, tá? Você vai descendo um pouco nos links. Tem eles lá para vocês baixarem pelo Mediafire. Tá bem tranquilo. Eu acho que não vai ter nenhum encurtador de link, nenhum pra você esperar 5 segundos. Se tiver, não tem problema, tá? Não é vírus nem nada. Só pra deixar o link mais menorzinho lá. Mas é pelo Mediafire. Pra mim é o melhor que tem. Outra coisa que na descrição também são algumas recomendações de livros. Livros que eu li há muito tempo, quando eu estava aprendendo inglês, me ajudaram bastante. Por isso eu estou deixando sempre, em todos os vídeos tem na descrição lá, como recomendação, para vocês lerem também, porque eu creio muito que vai ajudar vocês, assim como ajudou eu. Então, se vocês quiserem comprar, só peço que se vocês se interessarem, comprem pelo meu link, que eu vou estar deixando, tem 3 lá. Não custa nada dar uma olhada, ver ali se vocês vão gostar ou não. E se vocês forem comprar, compre pelo meu link que me dá uma certa ajuda. Eu estou te ajudando tanto aqui nesse vídeo, nesse canal, tudo. Então, só te peço isso, tá? Tem meu Instagram lá também, caso você queira dar uma passada. Mas agora, gente, sem enrolar, vou tocar aqui de novo e agora você vai ver ali o quanto que o seu inglês melhorou. Tá? Presta muita atenção agora, coloca o fone. Eu não vou colocar o meu porque eu já
tá ali, tá calor aqui, mas coloca o seu que fica bem mais fácil, bem mais claro de compreender, tá? Preste atenção. This is Scabbers, by the way. Pathetic, isn't he? Just a little bit. Fred gave me a spell that's to turn him yellow. Want to see? Yeah. Son... Has anyone seen a toad? A boy named Neville's lost one. No. Oh, are you doing magic? Let's see then. Sunshine, daisies, buttermellow. Turn this stupid fat rat yellow. Are you sure that's a real spell? Well, it's not very good, is it? Of course, I've only tried a few simple ones myself, but they've all worked for me. For example, Oculus Reparo. That's better, isn't it? Holy cricket! You're Harry Potter! I'm Hermione Granger. And you are? Ron Weasley. Pleasure. You two better change into robes. I expect we'll be arriving soon. Aí, gente, foi isso. Não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, deixa sua curtida e eu vou pedir para que você deixe lá nos comentários alguma série, algum filme que vocês querem que eu traga. Se vocês comentarem eu vou trazer, tá? Eu só tô trazendo o que tá vindo aqui na minha cabeça, mas o que vocês disserem aí para mim trazer, recomendarem, eu vou trazer. Porque eu quero que vocês assistam e aprendam inglês com o que vocês realmente quiserem mesmo, tá? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Tá deixando aqui, ó, do lado alguns outros vídeos de outras aulas aqui que eu trouxe, tá? Então é isso, gente. Vou indo mesmo. Ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!